Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Patrocínio especial Ártico. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto começou há mais ou menos 2 anos, faz um pouquinho mais que a gente já completou 2 anos, temos mais de 100 episódios disponíveis aí no nosso canal. Sempre teve como finalidade, desde o início, que a gente trouxesse para a nossa mesa profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje, mais uma vez, a gente está cumprindo o nosso desafio, né, DJ? É isso mesmo, e dentro da nossa parceria com o Núcleo da Mulher Empresária da CIB, a gente está convidando a Berenice, que é CEO da Glass Premium. É um segmento bem interessante, a gente vai falar sobre isso, né? Berenice, obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço também o convite de vocês, me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês nessa tarde. Legal. Berenice, a gente sempre pede para que o nosso entrevistado traga um pouco, da sua história, até para posicionar quem está acompanhando o episódio, para entender, primeiro quem é a Berenice. A gente já, antes de começar aqui a gravação, a gente trocou uma ideia, já descobrimos que ambos somos engenheiros químicos, que temos alguma coisa em comum. Então conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, até chegar nesse momento com a empresa. E se você quiser já emendar, o que a Glass Premium faz especificamente, como é que funciona e assim sucessivamente. Ok, então, eu sou engenheira química de formação e trabalho há 37 anos com cristal. Os meus primeiros 10 anos foram na Cristais Hering, onde eu fui contratada na época para controlar as matérias-primas que entravam na empresa. Na época eles adquiriram um forno elétrico gigante, tinha uma capacidade de 12 toneladas dia de extração. Isso eram 11 mil peças dia. Eram 3 turnos, era uma empresa muito forte. Sim, sem dúvida. E aí, na época, eles me mandaram, então, para o Rio, onde eu fiquei lá 1 mês fazendo treinamento numa indústria vidreira, para trazer toda a tecnologia, tudo que eu precisaria ter para que funcionasse bem esse controle, Esse controle. E aí, então, eu fiquei nesse período, voltei para a empresa e fui galgando, fui crescendo dentro da empresa. Então, fiquei lá por 10 anos e cheguei a chefe de processos. Então, eu recebia a matéria-prima, eu controlava a qualidade, eu preparava a mistura e aí entrava na fundição, entregava o vidro pronto para os vidreiros. Então, eu passei por todos os processos. Depois desse período, no ano seguinte, eu fui para Cristal Blumenau. Na Cristal Blumenau também eu entrei com a parte de controle de qualidade do cristal em si, também um pouco da matéria-prima. E lá surgiu um trabalho um pouquinho diferente. A Cristal Blumenau estava com uma demanda muito alta de copos personalizados. Eles faziam cervejas com rótulo de empresas, faziam com selos de cervejarias. E aí, como eu vi que o pessoal não estava dando conta, eu me ofereci para fazer esse trabalho à parte. Porque na Cristal Blumenau, na época, eu trabalhava só meio período. Então, meio período eu tinha disponível. Uhum. E aí eu fui para esse tipo de trabalho. Então, eu fazia um trabalho à parte. E isso começou a chamar a atenção de outras empresas que também gostariam precisavam fazer essa personalização. E uma delas foi a Glass Park, que era com a Christine Boer. Sim. Que me levou peças para gente, para fazer tal. E isso eu fiquei 1 ano nesse ritmo. No ano seguinte, a Christine me chamou e me convidou para trabalhar com ela na parte de criação de peças de troféus. Sim. Ela tinha essa área já dentro da empresa. Troféus de cristal. Troféus de cristal. Eu achei estranho, inclusive, eu pensei... Eu sou muito técnica para trabalhar com isso, porque eu sempre trabalhei, sempre trabalhei na parte de criação de peças, na parte técnica. Uhum. E aí, quando veio essa oportunidade, eu pensei, vou. Fiquei 10 anos. Então, nesses 10 anos, eu fiquei meio período na Cristal Blumenau
e meio período na Cristine. Então eu jogava com as duas empresas, uma na parte técnica de manhã e outra na parte de criação de peças. E eu me apaixonei pela parte de criação. A Cristine Burr, né, que era proprietária na época do Glass Park, ela é da Alemanha e lá ela aprendeu muito dessa parte do design. Ela era uma designer e ela me ensinou tudo. Me ensinou como criar peça, como fazer preço, tudo. Então isso eu devo muito a ela. E aí, só que logo depois desses 10 anos, ela ficou viúva precocemente, né? E aí nessa de ficar, nesse período, ela resolveu vender a empresa. Então, quando ela vendeu a empresa, quando estava nesse trâmite todo de venda, os meus clientes começaram a me pedir que continuasse com isso, porque o outro proprietário não tinha mais interesse em continuar com essa área. Não, Beri, continua, porque a gente gosta muito do teu trabalho, vai que a gente vai junto. E eu cheguei para a Cristine e disse, olha, eu vou ficar com essa área, pode ser? E então eu adquiri essa área específica. Okay. Tipo, uma divisão dentro da Glass Park, dentro que da era Glass a parte Park. de troféus. Ela me dava tanta liberdade de trabalho, confiava tanto, e isso me deu um respaldo muito grande para enfrentar depois. Eu tinha minha empresa dentro da empresa dela. Já era assim? Eu já considerava como se fosse minha, né? Então foi aonde eu aprendi bastante esse ritmo, né? De controlar as contas, enfim. É o que hoje se fala de intraempreendedorismo, né? Eu estava dentro da empresa. Isso. Então para mim era minha empresa, eu agarrava aquilo dessa forma. E aí quando veio esse negócio, eu disse, então eu vou ficar. Aí o que eu fiz? Eu saí com toda a carteira de clientes, com o material e mais a pessoa que trabalhava junto comigo. Então eu levei toda essa área para um outro local, montei, e ali então surgiu a Glass Premium, comércio de troféus de cristal, de vidro, que era o nosso diferencial, né? Isso foi, ontem fez 17 anos, então já está uma moça, quase na maioridade. E aí então, nesse começo, a gente procurou fazer um logotipo bacana, que a gente fez todo um preparo para ter uma empresa, uma base boa para ter uma empresa bacana, né? Só que nós tivemos um problema. Os primeiros, apesar de ter toda essa clientela, eu tinha dentro da fábrica onde eu trabalhava a matéria-prima a preço de custo. Eu fui para minha empresa, eu tive que comprar o cristal. Eu tinha aluguel, eu tinha mais uma funcionária, então isso para mim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, muito difíceis. E aí, o meu marido é da área de informática, ele fez um curso sobre divulgação de sites, que nada mais é do que o Google AdWords. E ele trouxe essa tecnologia para dentro da nossa empresa. Nós fizemos um site bacana. E aí ele disse, não, vamos entrar com o Google, né, na divulgação. E aí a empresa apareceu para o Brasil. E aí a coisa começou a crescer. E aí o que aconteceu? A gente também teve que se ajustar, porque eu não podia só ficar dentro do cristal. O nosso foco continua ainda sendo o cristal. Eu tenho clientes que fecham comigo eventos que tem mais de 200 quilos de troféu. É muita coisa, né? O valor é alto. Sim. Então a gente teve que se ajustar. Então hoje o que eu faço? Eu trabalho muito com o vidro recortado, com detalhes em cristal, né? Então isso foi galgando. Quanto a novas tecnologias, o pessoal começou a me pedir muito também, Beri, está muito caro o cristal, não daria para você fazer alguma coisa em acrílico? Eu relutei um pouco com o acrílico, eu tinha medo, porque eu tinha medo que o acrílico fosse concorrente com o meu produto. Sim. E na verdade não, eu tive que me render, disse, não, eu vou comprar. Nós compramos primeiro, a gente comprou primeiro uma máquina pequena para ver como é que estava, tal, e a coisa, opa, o que isso aconteceu nas nossas peças? Começou a agregar valor. Eu comecei a fazer detalhes de logotipo. Eu comecei a fazer combinado com o vidro. Né? E mesmo assim, surgiram outros clientes
que, por exemplo, nós temos uma gama grande de clientes, né? Nós atendemos muito eventos corporativos, que é o nosso foco. Forte, né? Foco. Aí temos bancos, nós temos a linha de empresas farmacêuticas e clubes de golfe. Nós atendemos nós temos muito clube de golfe, né? Então a gente faz bolinha lapidada, aquelas coisas todas que ficam lindas. Mas também a gente faz trabalhos de acrílico para esses clubes de golfe. Nós temos um artista, por exemplo, que ele dentro do clube, é um centenário já, ele desenvolveu telas relacionadas ao clube e nós representamos essas telas dele nos troféus. Então dá para você criar peças diferenciadas nesse sentido. Vocês têm peças de padrão, assim, de prateleira e também peças que vocês customizam para os clientes? Assim, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tornar o troféu personalizado. Aham. Então, assim, nós temos sim uma linha que a gente chama, é uma linha básica, onde a gente tem troféus de vidro, que são modelos mais simples, modelos mais padronizados, né? E aí, isso. Mas não é todos que aceitam isso, Sim. sabe? Diz, Berenice, eu tenho esses modelos, custa X. Não, eu quero fazer um detalhe a mais. Então, esses detalhes a mais a gente vai agregando Vocês as peças. e envolvem a parte criativa. A parte criativa. Porque às vezes tem a ver até com a atividade dele, né? Dependendo da situação, o cliente é de um determinado segmento. E para ele, vamos pegar lá, né, um dos clientes que eu atendo, né, que é da área de genética, né, por exemplo, a Cemex. Sim. Então, de repente o cara quer botar uma cadeia de DNA como a sendo... gente já fez para a Cemex. Eu sei que eu que entrego, quem faz as convenções sou eu, quem entrega o troféu sou eu. Então, aí de repente o cara quer fazer uma cadeia de DNA porque ele está falando de melhoramento genético. Sim. Então, é uma coisa muito personalizada, dificilmente você vai ter, né, assim, no teu portfólio já pronto, eu tenho aqui um dessa forma. Às vezes você até tem, mas... Com todo o tempo que já está no mercado, você vai desenvolvendo vários modelos. Mas sempre existe a possibilidade e a necessidade da customização que automaticamente gera mais valor percebido pelo cliente. Né? Porque está falando para ele, né? E isso é o nosso diferencial. É isso que o nosso cliente busca quando entra em contato conosco. Eu não tenho peças prontas, nada. Tudo é sob encomenda. Tudo. Isso é legal. Então, matéria-prima. Então eu só tenho matéria-prima, aí a gente faz o desenho do negócio, eu tenho todo o material que eu busco nas minhas empresas fornecedoras, e lá nós personalizamos, montamos e despachamos. É isso que a gente faz. Deve ser desafiador, né, Berenice, quando chega assim, determinados períodos do ano, né? Como eu acabo atuando muito com a área comercial e com muitas convenções de vendas, a gente sabe que elas normalmente acontecem mais ou menos no mesmo período. Ou tem empresas que fazem convenções no final de ano, né? E aí quando você fala também de premiações, de desempenho de funcionários, e outras no começo do ano. Então você tem um boom, um volume muito grande, deve estar acumulado ali entre, sei lá, novembro até março, que é aquele período que vão acontecer as grandes convenções, lançamento de coleções, quando você fala de indústria têxtil e tudo mais. Você sabe que a gente está percebendo um pouquinho diferente. Antigamente era assim. Antigamente janeiro era muito tranquilo, fevereiro tranquilo, março começava a agitar, e dali para frente a coisa, daí dava uma descansada ali em julho, agosto, e a coisa pegava fogo. Hoje está o ano inteiro, tá? Interessante. O ano inteiro, porque o que acontece? Hoje, como tu falou, tem as convenções, tem o período de convenções. Sim. Hoje mudou bastante, hoje já não é mais dezembro, é janeiro e fevereiro. Não, janeiro. Janeiro, fevereiro, antigamente Sim. era dezembro, que era o ano, o final do ano. Uma premiação no final do ano, né? Hoje a maioria das que eu faço é janeiro. É janeiro. Janeiro, fevereiro é onde acontecem as convenções. Só que, por exemplo, isso sim, a gente faz janeiro e fevereiro para a parte de convenções, só que depois começa a parte de esporte. Ah, sim. Sim. Entendeu? Aí começa aí esse agito. Aí tem, mas tem eventos, por exemplo, nós fazemos para a Confederação Brasileira de Ginástica. Começa em julho. Começa em julho para frente até o final do ano vai embora, né? Então, e os de golfe daí já é mais espaços, né? Interessante a Berenice falar de golfe, né? Eu imaginava que de repente você pudesse trazer ainda com mais ênfase, tênis, porque eu entendo que tem muito mais, de repente,
clubes de tênis no Brasil do que Tem. de golfe, e de repente você vê assim, você traz golfe, é claro que golfe está mais associado talvez a essa questão do glamour, até do valor, né? Valor. Essa questão toda. O do tênis, o que acontece? Como eles têm muitas categorias, são muitas Mas premiações. se torna caro. Aí fica caro. Golfe já não. Que nem corrida, né? Faz corrida de Golfe, você já não vai dar eu faço para hipismo também, a gente faz para hípica de São Paulo, então a gente faz para alguns eventos assim, mas também não, quando tem uma grande quantidade, já fica um pouco mais difícil em função. Nós trabalhamos com peças também mais acessíveis, isso sim, mas o pessoal do golfe gosta de um troféu mais elaborado, entendeu? Então isso acontece. E como é que hoje acontece esse processo como um todo, né? Vocês já estão no mercado há um bom tempo, você começou já com clientes, isso é muito bacana, isso é muito importante. Você comentou que o seu marido no início veio ali com uma ativação digital, né? Usando uma ferramenta digital para poder gerar uma capilaridade da empresa no mercado, as pessoas conhecerem. Mas beleza, isso foi um momento. Hoje a gente sabe, assim, que quer queira ou não, quando a gente fala com quem a gente concorre com o mundo, né? Porque da forma que as coisas ficaram, de repente o cara, mesma coisa brinde, né? Antes a gente tinha as empresas aqui em Blumenau que poderiam fazer uma caneca dessa, personalizada. Hoje a gente olha as de Blumenau, olha as de São Paulo, se bobear, olha as que estão na Argentina, as que estão na China, as que estão onde for, porque é uma questão natural chegar até a gente. Como é que você faz hoje para chegar aos teus clientes, sejam os clubes de golfe, seja a Federação Brasileira? Lógico que já tem um relacionamento estabelecido de muito tempo, mas não deve faltar quem tente atravessar essa conexão, né? Como é que a gente mantém? A Berenice ainda que faz o contato, tem uma equipe comercial, tem um trabalho de marketing mais elaborado, tem e-commerce, tem site, como é que funciona essa vida? Assim, nós temos um site, né, que inclusive agora, os próximos passos disso é ficar um pouco mais agressivo nessa venda. O que a gente quer? Mídia social. Mídia social, não tanto um Instagram para pessoa física, mas sim mais corporativo. É isso que a gente vai fazer. Então a gente está já negociando, já está praticamente fechado com um novo site. Nós estamos também na parte de mídias sociais também ficando mais intensos, porque a gente entende que esse caminho, como foi o Google, que continua ainda sendo o nosso grande divulgador, digamos, seriam os próximos passos para isso. Outro dia a gente recebeu uma solicitação de um cliente dos Estados Unidos, entrando em contato com a gente para um troféu dentro do Brasil, porque para ele fica muito mais barato, ele mandar fazer aqui, entendeu? Então, para você ver aonde a gente está indo com as nossas, como isso está ficando globalizado, então está muito mais... Você está no Google, você tem a encontrabilidade, né? As pessoas te acham. Tu sabe que hoje a gente já tem uma carteira de clientes bem forte, a gente já sabe os eventos que vão acontecer no ano, a gente já sabe, então, fulano, a gente já entra, e aí, vai ter evento? Vai, já reserva a minha data, ou se não lembra, sabe, a gente já tem essa dinâmica. Só que isso já está, assim, ocupando bastante a nossa agenda. Só que nós temos condições de crescer mais. E é isso que esse é o nosso foco daqui para frente. E o grande desafio é saber até que ponto a gente pode crescer para que isso não deixe de ser aquele exclusivo, aquele tratamento personalizado como a gente gosta e tão valorizado pelos nossos clientes, né? Esse é um grande desafio mesmo, né? Como você mantém padrão de atendimento, a qualidade e o valor percebido ao longo desse processo de crescimento. Berenice, eu queria te fazer uma pergunta. Diga. Você começou na área técnica, foi para a área criativa e depois virou gestora da própria empresa. Hoje, como é que você divide o teu tempo nessas três áreas? Mais gestora. Mais gestora. Olha, assim, na parte... Eu adoro a parte de criação, adoro. Eu tenho mais duas pessoas que fazem a parte de criação e que têm uma habilidade danada com a parte de Corel, enfim. Essa parte eu não domino, mas eu adoro dar um pitaco.
sabe? Quando você gosta e olha, e se a gente fizesse isso? Elas gostam dessa troca comigo também. Então, O olhar apurado. e mesmo quando vem de agências para a gente, eu já olho aquilo, o pessoal já sabe, trabalho com algumas agências, o pessoal já olha, eu digo, não, isso não vai dar, isso está muito, muito frágil, às vezes eles querem uma coisa muito mirabolante, mas o transporte é muito longe, é muito demorado, eu fico preocupada, não dá. Ou não vai parar de pé, ou não vai aguentar o Mas transporte. hoje eu estou mais na parte de gestão. Entendi. Mais na parte de gestão. Né? E quando a gente pensa em todas essas flexibilidades que você tem, tanto com o vidro, o cristal, ou até mesmo com o acrílico, não houve em algum momento nessa trajetória da Glass Premium a vontade, talvez, de não ficar somente com o troféu e migrar para alguns outros presenteáveis que pudessem compor um mix de valor agregado maior? Porque de repente, assim, porque eu atendo algumas empresas, né, Berenice, que eu vejo, assim, muito pungente a coisa do presenteável, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer uma embalagem, né, de papel cartão para uma garrafa de uísque refinado e coloca junto ali alguns presenteáveis junto, que é um copo específico ou qualquer outra coisa nesse sentido, um dosador de acrílico, alguma coisa diferente. E a gente vê que isso sobe o ticket médio e gera um movimento de mercado bastante interessante nesse sentido. Em algum momento você chegou a flertar com essa ideia? Assim, a gente faz porta-retratos, a gente faz esculturas para bodas de ouro, a gente faz uma linha de presentes também. Legal. Não é só troféu. Ótimo. O troféu, digamos, eu seria assim, 80%. Mas a gente tem também a linha de presentes. Isso eu acho bacana. Caso de coisas diferentes, pandemia. Pandemia em 2020 nós começamos detonando de tantos pedidos que a gente tinha. Aí o que a gente fez? Puxa, tá chegando muitos pedidos. A gente tinha inclusive um pedido já fechado para mandar para a Espanha. E aí veio a pandemia. Um pouco antes eu disse, vamos comprar matéria-prima, porque do jeito que está vindo, vamos aproveitar o preço e encher a empresa de matéria-prima. Pedido fechado, pedido fechado, pedido fechado. Chegou lá dia 17 de março. Começaram a cortar, começaram a ligar. Eu tive 95% dos meus pedidos cancelados. Nossa. Eu quase fiquei louca. Eu quase endoidei. Foi a março, abril. E aí o que a gente fez? Eu com um monte de coisa dentro da empresa, máquina parada, comecei a procurar. Sabe o quê? Vamos fazer embalagem? Vamos fazer coisa diferente? Aí eu procurei um parceiro nosso que importa vinhos. Vamos fazer uma garrafa para uma porta-garrafas de vinho e transformar esse porta-garrafas num porta-rolha depois? Isso você ganha o presente, isso é uma caixa e que fica um porta-rolha. A gente pode personalizar, pode colocar o logotipo, Berijoia, porque eu também tô com dificuldade aqui. Procurei uma chocolateria, era quase, daí estava quase chegando o Dia das Mães, vamos fazer um porta-retrato com uma caixinha. E isso fez com que a gente, assim, girasse um pouco e ocupasse a cabeça, sabe? Sim. Nesse período. Mas o que que é um trabalho que ele gera bastante mão de obra. Sim, bastante energia. Bastante mão de obra e o retorno... Que você acabou competindo com alguns outros players. Aí complicou, sabe? Orientais. Mas eu achei interessante fazer isso justamente porque... deu para sentir o mercado, a gente teve tempo para sentir isso. Opa, não é o nosso foco, não é o nosso, volta para o troféu, a gente fez abridores, não tem os abridores, a gente comprava madeira de canela lindíssima, gravava o logotipo, a gente fez para cervejarias aqui, muitas, com aquele abridor de parede, personalizado, lindos. Só que assim, o valor, ele ocupa muito a tua mão de obra
que tu tens ali, mas ele não rende tanto, sabe? Eu precisava de sustento para a empresa, né? Você entra no Oceano Vermelho, né? Tem muitos competição muito Ele grande. serviu para ocupar a cabeça, mas Sim, não que isso. Mas isso foi legal, sabe? Até para girar um pouco o estoque. Eu vejo que nem sobre a pandemia. Hoje eu vejo com outros olhos o que a gente passou pela pandemia. Graças a Deus tínhamos reserva, Sim. a importância da reserva financeira, esse de procurar um novo nicho, de ir para o novo nicho e pensar, opa, volta para o teu foco. Então, por isso que a gente focou tanto nos troféus, que é o que a gente tem receptividade, a gente tem muito mercado. Hoje é um mercado muito concorrido, esse do troféu, no nível que hoje a Glass Premium tem, ou não? Não. Imaginei que não fosse. Tinha na época até o chinês, né? Até tem, mas é tudo muito igual. Entendi. Então tem uma concorrência, mas hoje dentro do Brasil nem tanto. Não, por isso que o nosso foco é muito dentro do vidro e do cristal. Sim. Né? A gente trabalha com vidro recortado, faz mapas do Brasil, mapas de Santa Catarina, fica perfeito, tudo em placas de vidro. É interessante, né, que quem é um pouco tem mais tempo de estrada aí, vai lembrar que aqui a nossa região, nessa fase que você inclusive trabalhou, tanto na Cristais N quanto nas demais, era um negócio absurdo, a potência quando se falava de cristal aqui na região, né? A Berenice vai lembrar disso. 3 turnos. Quando você ia numa Melman, né? Quando existia a Melman, né? Que hoje é a Havan, Castelinho da Havan, você tinha lá um cara soprando o cristal e lapidando ali na hora alguns copos. Fazia parte, inclusive, da experiência do turista quando em Blumenau, né, ele comprar um copo que era lapidado na hora, né, customizado para ele e tal. Isso com o tempo foi se perdendo por N razões, tal, não cabe aqui a gente discutir. Mas a Glass Premium parece que retoma, né, ou mantém viva essa chama de algo bacana, né, que é o cristal, que tem muito a ver com a cultura germânica aqui da região. Tu sabe, outra coisa que a gente faz muito legal, a gente está inserindo também dentro das nossas peças, mesmo em placas e discos, a lapidação. Porque a lapidação é um negócio fantástico, né, cara? Entendeu? Por exemplo, a gente faz num disco de vidro, eu faço todos uns detalhes lapidados, coloca um detalhezinho acrílico espelhado dourado, isso fica uma joia. As nossas peças, elas são mais decorativas, com certeza, sabe? Eu acho que isso que é muito legal, o pessoal fica apaixonado. Nós temos eventos que a gente manda para, não só no Brasil, a gente está mandando para fora, não que a gente faça uma exportação, o pessoal aqui nos contrata e eles levam com eles na bagagem. Então, nós temos troféus que foram entregues na ONU, em Genebra, foram 30 troféus de 4 quilos cada um. Nossa! Um bom excesso de bagagem. Mas foi uma turma, então eles e chegou, era um conjunto de peças que tinham 5 esculturas de cristal. E uma torre bem no meio, ainda com o logotipo. Eu disse, meu Deus. E isso é uma coisa que preocupa muito os nossos clientes, é quanto à embalagem. Imagino. Então, o que eu faço? Nós gastamos muito com embalagem, muito. Mas qual é a minha percepção? Eu prefiro gastar na embalagem do que ter que te repor uma peça que pode chegar no evento, pode estar em cima da hora e você não ter essa peça para o teu evento. É uma responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Além do valor da peça, é a falta da peça no dia do evento. E a percepção de valor, né? A percepção de valor da embalagem é super importante. Quando a gente vê produtos de ultra luxo, relógios, garrafas de conhaque, de whisky, que são super sofisticados, que vêm com caixas super elaboradas, você as caixas são de proteção e você vê, a garrafa é desse tamanho, a caixa é desse tamanho, e é uma experiência de abrir a caixa. Isso é muito legal, isso completa a experiência e passa essa percepção de valor. Exatamente, eu acho que o cuidado na embalagem, você olhando aquele produto naquela embalagem, você já vê que tem carinho ali. Sim. Então hoje, como é que nós mandamos as nossas peças? A grande maioria, no Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul é mais terrestre. Para cima, só aéreo. Eu mando tudo aéreo. Não dá para o transportador. Até dá.
Mas o problema não é, assim, é o número de paradas, muitas vezes, que essas... né? Que eles chamam de transbordo da carga. Isso. É o transbordo da carga, né? E via aérea não, né? Então eu tenho uma parceria muito boa com uma companhia aérea e funciona super bem. Né? Você está falando de produtos de valor agregado e pesados, densos. Né? O troféu acaba sendo denso. Sim. O que acontece com o nosso valor de cobrança? Por exemplo, no caso do frete, eu pago muito mais por volume do que peso. As nossas em função da minha embalagem. Sim, você faz uma embalagem robusta, justamente. E é aí que eu consigo, dentro da companhia aérea, um preço legal, porque o meu não é peso. Ah, tá. Ele não é tão denso, é mais volume. Entendi. Entendeu? Mesmo que a peça em si seja densa por si só, ela precisa de todo um container específico para... O nosso índice de quebra não vou te dizer que não, acontece, já aconteceu sim, mas é baixíssimo. E fala um pouquinho pra gente do processo, assim, quando um cliente típico pede uma encomenda, como é que funciona? Quanto tempo demora? Como é que é o processo? Depende. Porque como a gente tem vários modelos, quando é um modelo mais padronizado, a gente já tem peças, né, placas, as bases para montar a peça, né? Agora, quando é mais elaborado para um evento como agora, chegou, Berenice, a gente precisa de um troféu para 100 anos de um sindicato, né, que tem um sindicato das seguradoras de um determinado local. Nós, do nosso sindicato, queremos parabenizar. Então, isso entra no processo de criação, e aí vai para a parte da aprovação do cliente. Então, tem que ter essa troca primeiro, em termos de verba, qual é a verba disponível, porque isso é muito importante. No começo, a gente não tinha esse olhar. Então a gente fazia um mega projeto e dizia, não, mas eu não posso gastar tanto. Aí às vezes o contrário, não, tá muito simples, entendeu? Às vezes pode soar um pouco estranho isso de você, eu me senti um pouco desconfortável no começo, mas qual é a tua verba disponível? Eu não gostava muito disso, parecia que eu estava invadindo, mas foi necessário. Mas a objetividade é produtiva. Com a experiência a gente foi sentindo isso. Porque o que a gente não cobra os projetos, até 3, 4 projetos a gente não cobra. A partir daí, a gente já faz a partir dali a gente faz um valor hora, um plus, para que isso seja mais assertivo, né? Então, voltando à tua pergunta, a gente faz toda essa elaboração, a aprovação do projeto, a gente verifica se temos esse material em estoque, aí a gente diz, se não tiver, nós temos que fazer o seu pedido, em torno de 20 dias úteis, vamos dizer assim, é o tempo que a gente leva para entregar uma peça pronta. Então a pessoa que vai encomendar tem que ter um nível de programação. Tem que ter. Tem que ter antecedência, inclusive antecedência para receber se der uma coisa errada. Só que assim, a gente tem clientes e clientes, né? A gente tem clientes que já estão já estão há tantos anos com a gente que chega assim, Berenice, preciso para a semana que vem 30 troféus. Aí a gente tem que se virar nos 30 para não deixar de atender, porque muitas vezes são clientes bons que a gente não tem como dizer não. Né? E até porque às vezes são clientes que você já estão um pouco mais flexíveis, até no momento de você dizer, olha, naquele modelo eu não consigo, mas nesse daqui eu consigo para a semana que vem, e aí vai conseguindo ajustar dentro do processo e assim sucessivamente, né? Acredito que dessa forma em alguns momentos fica um pouco mais fluido, mais tranquilo para fazer. Uma atividade como essa, né, da onde você trabalha basicamente fabricando um produto quase que exclusivo. A gente sabe que normalmente a natureza de algo exclusivo envolve muitas pessoas, ou não, porque aí eu posso ter o equipamento. Como é que funciona hoje quando a gente fala de equipe? Para eu ter, como eu tenho agora já mais uma previsibilidade de mercado, antes eu trabalhava muito mais pontual, eu preciso de muita gente para fazer o desenvolvimento e a minha própria criação. O quanto eu preciso que essas pessoas estudem. Quando você cita um exemplo, né? Eu vou precisar de um troféu de 100 anos de um determinado sindicato.
O meu pessoal de criação provavelmente vai ter que imergir um pouco, né? Na história desse sindicato, que é, como é que funciona. Então tem um trabalho, né, que é importante, e eu diria até que fundamental, que é o de ter vontade de pesquisar sobre para poder ter a melhor solução, né? Então como é que funciona esse processo todo, assim? Tanto da equipe, você acaba tendo mais pessoas do que esse time interno, hoje, de repente, um terceiro que num determinado momento ajuda no processo criativo, que eu acho que isso é legal, né? Dar oxigenado. Assim, ó. Hoje nós temos 2 pessoas internas na criação. Eu junto dando os meus pitacos, claro. E nós estamos com uma 4ª pessoa que está trabalhando com a gente em casa, né, em outra cidade, tá, home office, e fazendo pra gente. A gente passa para ela as informações e ela manda pra gente. E é legal, porque às vezes vem completamente diferente do que a gente... É bem legal, dá essa oxigenada. Né? Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. E aí a coisa flui, sabe? É gostoso. Essa parte de criação é muito gostosa. E o processo de produção é maquinário mesmo que hoje você dispõe na tua estrutura para fazer, ou muita coisa é manual? Não, a gente tem, nós temos lá na empresa uma máquina de jato, né? Nós temos plotter, nós temos máquina laser. Até na época a gente comprou a máquina laser pensando em fazer uma gravação no vidro com laser. Tá regulando já um pouco mais. Só que ela é diferente do laser daquele 3D. Tá. O 3D você tem que ter a peça já pronta, né? Que é um determinado tipo de peça que não pode, por exemplo, eu tentei no começo pegar as minhas peças, que são artesanais, e levar num 3D para fazer uma gravação interna. Não funciona, porque a peça tem que estar 100% homogênea. Porque os raios, quando batem, ele tem que bater conforme o desenho. Se ele não está homogêneo, ele desvia, então dá deformação. E eu tentei dentro do laser, né, dessa máquina que a gente tem, gravar. Não ficou legal, porque ela fica cortante. Você passa, ela vai agredindo, o vidro vai ficando... Você passa a mão, ela não funcionou. Então o laser funciona para cortar acrílico, cortar MDF, isso sim. Então, para gravação, hoje a gente faz com uma máscara, onde você limpa isso manualmente, e aí entra com a máquina de jato para fazer. Então, isso ainda exige bastante mão de obra. Não, e é interessante porque aí é que vem o feeling, o refinamento, a qualidade do trabalho, o treinamento, o profissional ser diferente, né? Porque você está fazendo algo que é literalmente artesanal naquele momento. E tu sabe que o artesanal hoje, claro, ele sempre teve valor. Mas eu tô achando agora, de uns tempos, o pessoal valoriza muito mais o artesanal. Muito mais. Tem a ver com ser diferente, né? A gente começa... É a exclusividade. Eu pensei em você, né? Isso aqui, né? Tem uma coisa dessa, né? Isso aqui foi pensado de... Né? As pessoas se emocionam. Eu dediquei energia para isso, né? Não só peguei uma coisa que já estava ali pronta e entreguei, né? Isso é uma troca humana de valor, né? Sim. E isso, inclusive, quando a gente olha o artesanal hoje, por mais que a gente busque, né? Um produto com o máximo de perfeição possível, eu tenho certeza que isso é feito na Glass Premium, mas em alguns momentos, quando se fala de algo artesanal, o nosso olhar para as possíveis imperfeições, ele passa a valorizar, inclusive, isso, né? Quando você faz algo em madeira, por exemplo, e aquilo tem um veio e não fica igual a outra peça, você não vê isso como um problema, muito pelo contrário, você vê isso como, nossa, essa é única, é orgânica, exatamente isso. Né? A mesma coisa acontece com o vidro, com outros materiais. E quando você fala de algo em escala produtiva, né, industrial, você busca um igual ao outro. Né? E quando você fala de algo artesanal, não necessariamente, você busca cada um com a sua identidade. Né? Eu acho que isso é bem bacana. Em algum momento você faz conexão com agências, por exemplo, de marketing que por vezes detém, né, essas convenções, esses eventos, para que o cara da agência já quando começa um processo com uma empresa e desenhando, sei lá, uma convenção, um grande evento, uma festa de comemoração de 50 anos da empresa, já diga, cara, que vão entrar 50 troféus, esses troféus vão ser feitos com a Berenice, por causa disso. Você traz a ideia mirabolante, aí depois você tem um trabalho para fazer ficar de pé. Aí eu ajusto, mas tá fechado o modelo? Não, Beri, dá pra gente alinhar dentro das tuas possibilidades. Então vamos lá. Aí a gente
a gente senta e conversa. E hoje tá tão bom, né? Porque você... Berenice, eu quero marcar uma reunião contigo. Hoje às 5 horas da tarde eu já tenho uma reunião com o cara de Brasília. Ele já quer fazer um evento onde o motivo do evento dele vai ser Disney. Vai ser entendeu? Então, às 5 horas da tarde, a gente já vai conversar com ele para ver o que ele gostaria, quantas peças, qual vai ser o tema claro, Disney, mas qual é a linha da Disney, Sim. que ele quer Mickey, que é alguma outra coisa assim. E assim a gente vai trocando. Tu me perguntou sobre equipamentos, então, dentro disso, os vidros eu busco, eu faço todo... Tá feito o projeto. Vamos fechar esse modelo aqui. Então, eu tenho os meus fornecedores de vidro, onde eu já recebo as placas prontas, né? Eu tenho a máquina laser, ela não funcionou para gravação do vidro, mas ela funciona para plaquinha de inox com gravação a laser. Sim. Então, a gente substituiu muito isso. Então, eu consigo fazer umas placas de inox, fica super bem feito, dá um acabamento bacana, né? E aí a gente faz toda a colagem, tudo com lâmpadas especiais, com uma cola italiana, é tudo coisa de top. Legal. Berenice, nesses 17 anos da Glass Premium, como é que você viu a evolução do mercado, a evolução do comportamento dos clientes, assim? Eles hoje pedem coisas diferentes, você comentou um pouco de materiais, né? Mas do ponto de vista do comportamento, surgiram novos motivos para comemorar, como é que você está vendo a evolução do mercado? Assim, eu estou vendo muita premiação de empresas por tempo de casa. Até porque as pessoas estão ficando mais tempo nas empresas, né? Se você pensar, né? Se a gente for ser bem Nossa, isso foi... A gente já tinha isso, tá? Mas era raro, né? Mas está tendo uma valorização do funcionário por tempo de casa. A premiação de meta atingida, né? A gente faz para uma empresa também de Itajaí, de containers despachados para o mundo. Então, são metas. Né? Interessante. E é legal se você for pensar, né, se a gente for analisar o que aconteceu nos últimos anos. Na realidade, o cara fica 30 anos numa empresa, antes era muito comum isso, hoje é muito raro você ter um funcionário 10, 15, 20 anos na mesma empresa. Sim. Só que tem um detalhe, o cara, há 30 anos atrás, quando ele ficava 30 anos numa empresa, ele já estava pronto para deitar e encerrar a vida útil dele, porque ele com 50, 60 anos de idade, ele era muito velho. E ele não era mais muito produtivo. Hoje o cara com 50, 60 anos de idade, ele está começando o negócio. Ele está no auge do processo. O que acontece? Você acaba premiando esse cara, né? Valorizando esse cara. Porque você tem gente de 40 anos numa empresa trabalhando e o cara no gás, e nem pensando em parar. E há 30 anos atrás, o cara que ficava 30 anos, ele já estava pronto para se aposentar, ele estava pronto para pendurar chuteira, para ir pescar, para fazer qualquer outra coisa. Tu sabe que quando eu entrei na Cristais Zen, eu tinha 22 anos. Tinha uma pessoa que ela trabalhava numa determinada área, que o sonho dela era fazer 40 anos, se aposentar e morar na praia. Exatamente. É o que eu tô falando, isso era Aí eu pensava comigo, com 42 anos eu abri a minha empresa. Isso aí. Entendeu? Porque ali eu vi uma oportunidade de negócio. Isso aí mudou muito esse contexto. Por isso que as empresas, e é legal quando você fala assim, elas estão premiando a movimentação de container, estão prevendo meta atingida, meritocracia. Por que isso? Porque a retenção da mão de obra, que é algo tão raro hoje... A valorização. Exatamente, ela precisa ser valorizada. Dizer para o cara assim, cara, você bateu a meta, você merece isso, porque eu quero que você fique. E antes a gente começou a trabalhar mais ou menos no mesmo período, a gente trabalhava em empresas onde dizia assim, cara, atingir a meta é tua obrigação, te contratei para isso. Faça o que é tua obrigação. Hoje, a gente até sabe que é obrigação do cara, mas a gente vai premiar ele para que ele se sinta bem. Para que ele se sinta, claro, positivo e que ele diga, não, quero continuar aqui. E para que ele sirva de exemplo para outros também. Perfeito, né? Exatamente isso. Então é bacana esse momento da gente ver assim, esses reconhecimentos diferentes. E a gente começa uma era aí de meritocracia, que é bem bacana. E outra coisa que para mim é surpresa, não é surpresa, eu tenho visto alguns clientes que eu atendo, mas eu não via tão frequentemente, é quando o fornecedor começa a presentear o cliente num momento importante do cliente com uma placa, com um troféu, com alguma coisa customizada, né? Eu não via muito isso, eu tenho visto nos últimos anos também, a empresa fez 70 anos ou 75 valorizar anos, o cliente, aí todos os seus fornecedores Nós entregam fizemos uma coisa muito bacana. Eu vejo isso hoje. Isso já.
Também. Não, é muito legal. E que cresça mais esse mercado. E nos troféus esportivos, você comentou do golfe, e tem outros esportes que vocês atendem também nesse nível de alto padrão, de alta qualidade? Hipismo. Uhum. Assim, pôquer, Só Neymar, esgrima. não é pôquer, né? Já fizemos para Eu sabia. A Vinícius vem com coisa high level. Mas a gente faz para um evento da futebol amador profissional. A gente faz para competição. Olha, se eu não tivesse lembrado deles. A gente faz para competições no Brasil, Portugal, Espanha. Legal. Brasil. No Brasil eles têm 2 competições e Portugal e Espanha. Isso. Então faz com bolinha de cristal e coisa e tal. Bacana. Mas assim, também é um evento mais top. É mais né? top, né? Porque é por causa do tipo do... Peças, curiosidades, assim, nesse período que a gente teve quando eu abri a empresa, acho que foi logo, um pouquinho antes, foi em julho, um mês depois, chegou um menino na empresa com um copo que era do pai. E me pediu e a mãe junto, mas a mãe o tempo todo mais afastada. E ele chegou com um copo pra gente e disse, olha, eu gostaria de gravar um texto aqui nesse copo, é possível? Jateado, né? E foi tão bacana aquele menino que eu peguei, eu disse, o que você quer gravar? Eu fui lá, anotei o que ele queria gravar. Aí eu falei, custa, sei lá, R$20. E ele já tirou o dinheiro no bolso. Ele disse, vou pagar com a minha mesada. Eu disse, pagamento à vista? Então eu vou te dar desconto. E foi uma empatia. Sabe quando eu digo, eu acho que foi meu anjo da guarda, porque eu precisava de um desafio grande no começo sozinha. E aí a mãe dele o tempo todo atrás, uma semana depois o menino foi lá e eu entreguei o copo para o menino. A mãe dele chegou e disse para mim, olha, a gente está precisando de uma pessoa para fazer um trabalho muito bacana e eu vou indicar o teu nome. Você é a pessoa que a gente gostaria, provavelmente você é a pessoa que eles estão procurando. Ok. Não tinha nem cartão. Peguei e fiz a mão ainda no negócio, entreguei para ela. Olha, esqueci. Eu acho que foi umas 2 semanas depois, eu estava até mais tarde na empresa, estou com o telefone. Berenice, quem me indicou o teu nome foi a fulana, tal, que era a mãe desse menino. E nós estamos precisando fazer um troféu muito especial para o Guga, porque ele está se despedindo do tênis profissional e eu sou secretária do governador Luiz Henrique. Eu quase caí da cadeira. Uau. Foi tão bacana aquilo, porque Sim. Ali eu pensei, porque assim, eu trabalhei 10 anos fazendo coisas bem bacanas para 500 jogos do Ceni no São Paulo como goleiro. A gente sempre fez muita coisa para celebridade, muita. E isso te dá um engajamento. Claro. E quando eu tive isso dentro da minha empresa, que surgiu essa oportunidade de uma maneira tão espontânea, tão gostosa, que aí eu pensei, deixa comigo. Daí ele disse assim, e se esse troféu for aprovado, ele vai ser feito um decreto, porque eles vão transformar esse troféu como o troféu Guga Kirten, Excelência no Esporte. E aí esse troféu foi aprovado, e durante 10 anos nós fizemos para evento, aí o governador Luiz Henrique entregou para ele, e aí depois desse período, nesse evento, houve então esse decreto, e por 10 anos nós fizemos o troféu onde o Guga Kirten entregava para cada dentro de Santa Catarina quem se destacava no esporte. Eu lembro dessa premiação, e não era só o tênis, né? Eram todos vários. Corrida, futebol, eu lembro dessa premiação, troféu Guga Kirten. E não sabia que era de você. Que fantástico. Tu viu que legal? Muito legal. Então é isso. Fala um pouquinho do teu estilo de liderança pra gente. Como é que você com o time dentro da Glass Premium? Eu arregaço as mangas junto com eles quando precisa. Eu sou muito parceira, né? Como é que eu posso dizer? Eu não diria tão liberal assim, mas eu gosto muito de tratar todo mundo muito parceiro, estão ali para nos ajudar a montar as peças. Eu valorizo muito as pessoas comprometidas,
Sabe, aquela pessoa que você dá um desafio e essa pessoa, mesmo não sabendo como, mas ela se compromete e se joga nisso, para mim é muito importante. Então eu valorizo esse tipo de comportamento. Então, atingimos meta, conseguimos, vou lá, pego um bolo, vou lá, trago espumante no meio do trabalho. Ó, hoje nós conseguimos. Pá, estoura espumante, vamos lá. Então, é dessa forma que eu lido. A gente lida com criatividade. Sim, então, você né? tem que ter essa. Claro que a gente não faz isso sempre. Sim. Mas ontem, por exemplo, era 4 horas da tarde, eu disse, gente, vamos parar. Hoje, 17 anos, hoje a gente merece um brinde. Então, é dessa forma, sabe? Tá muito apurado de trabalho? Tá. Gente, vai todo mundo para a produção. Eu ajudo a embalar, ajudo a fechar, sabe? Participar junto com eles. Então, eu sou muito participativa. Nesse é o meu jeito de ser. Sempre foi assim. Qual é o perfil das pessoas que você gosta de ter no teu time para fazer isso? Comprometidas. Eu pensei nisso. Eu sabia de uma pergunta nesse sentido. Ela sempre vem. Essa pergunta veio. Eu pensei comigo, o que eu mais valorizo? O comprometimento, é a pessoa comprometida. Isso para mim, você sabe que tem muita coisa para entregar, você não está dando conta. Peri, nós vamos ter que ficar um pouquinho mais hoje, porque nós não vamos dar conta, eu não consigo. Podemos ficar? Fico com vocês. Sabe? É esse tipo de coisa que para mim é importante, aquela pessoa que arregaça as mangas, é isso aí. Legal. Berenice, muito obrigado Obrigada nossa a vocês, conversa. foi super gostoso. Conhecer mais, né, sobre essa área de troféus e presenteáveis também de alto nível, né, com qualidade, com cristal e com tantos materiais nobres. É muito legal ver que isso demonstra que é uma necessidade humana, né, de ser reconhecido, né? O que um troféu entrega é um reconhecimento, né, um carinho, uma atenção, que alguém tem, a empresa, a instituição, e é uma tão pessoa, gostoso, né? sabe? Dá tanto orgulho pra gente em saber que nós daqui estamos entregando troféus em Dubai, Nova York, Genebra, sabe? Gente, isso é muito legal. E no Brasil inteiro também. Brasil, Copacabana Palace. E dentro de Blumenau nós temos grandes empresas também, né? Então legal. Vamos valorizar isso aí. Muito obrigado, foi ótima a conversa. Obrigada a vocês, agradeço também. Legal. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com a Berenice, e o mais bacana de toda essa história, uma história fantástica, né, que vem lá desde o começo da história dela como engenheira química, né, trabalhando em empresas com cristal, evoluindo, desenvolvendo uma veia criativa, porque no primeiro momento a veia era essencialmente técnica, e a gente fala sempre muito disso, né, que nenhum profissional ele é único com relação à sua formação, ao seu conhecimento. Ele pode naturalmente, com a sua trajetória, ir aprendendo outras habilidades, desenvolvendo elas e até se apaixonando por outras coisas que talvez no começo da carreira jamais imaginava que faria. Eu acho isso muito importante. Outra coisa que eu acho que é impossível da gente não enaltecer aqui é essa capacidade aqui da nossa região, e aí não é bairrismo, entendam bem o que eu vou falar, como é bacana a gente ver que tem empresas tão diferentes fazendo projetos tão interessantes, tão grandiosos, e que às vezes são inclusive desconhecidas por alguns de nós, né, que não acompanham de repente toda essa pujança que tem em Blumenau, Vale do Itajaí como um todo, né? Quando se fala de toda essa característica aqui de Santa Catarina, às vezes as pessoas acham que é um exagero, mas não é um exagero, na realidade é de fato um estado extremamente empreendedor, com pessoas empreendedoras que têm uma capacidade ímpar de se adaptar diante dos cenários, sejam eles positivos ou negativos, e que conseguem dar a volta por cima e fazer as coisas diferentes e com muita qualidade. Então, se você ainda não acompanhou outros episódios além desse com a Berenice, por favor, né, dê uma maratonada aí pelo podcast Novo Hunter. Tenho certeza que você vai encontrar uns 20 a 30, no mínimo, episódios que vão brilhar seu olho e vão fazer com que você entenda que o sucesso vem justamente disso, né, de trabalho, de criatividade, de vontade, de abnegação. Não tem sucesso sem dessa forma. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Patrocínio especial Ártico.
Apoio: Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia e ProDaux.